Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Boa noite, queridos ouvintes. Está entrando no ar mais uma edição do programa Em Poucas Palavras da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Na apresentação estou eu, Natsan Matias, e agradeço a sua audiência. Junto comigo está o nosso comentarista, pastor Augustus Nicodemos, pastor da Igreja Presbiteriana, Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Boa noite, pastor Augustus. Boa noite, Natsan. Boa noite você que é nosso ouvinte. A nossa expectativa é que esse programa vai abençoar a sua vida. Fica conosco. Acho que você, ouvinte, conhece o famoso personagem Indiana Jones. Pois bem, seu primeiro filme, Em Busca da Arca Perdida, havia uma cena em que ele se via diante de um precipício e precisava atravessar. Ele lembrou-se de um conselho que falava sobre fé que havia recebido de um outro personagem, então ele fechou os olhos e pisou no precipício. Para ele, pôr o pé ali de olhos fechados era fé. Hoje o tema do programa é sobre fé, portanto. E o que faço ao nosso comentarista é a seguinte pergunta: fé é isso mesmo? Um salto no escuro? Eu me lembro de ter visto esse filme, sim, de fato é um episódio muito interessante, né? Então. Que depois ele descobre que tinha uma ponte ali que da perspectiva que ele estava não dava para ver, né? Mas estava lá, apesar de tudo. Não, a fé, biblicamente falando, a fé não pode ser descrita como sendo um salto no escuro. Na verdade, a fé, de acordo com a Bíblia e com o cristianismo, é uma firme confiança nas promessas de Deus e em coisas que, embora invisíveis para nós, elas são tão certas como o ar que nós respiramos. Sim. Até tem um corinho que fala sobre isso, né? Eu creio que a melhor definição de fé, Natsan, é uma que nós encontramos lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, que diz assim: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu acho essa descrição fabulosa. Ela nos ajuda a entender o que a fé é e o que ela não é. Exato. A fé, ela não é, de acordo com essa passagem, simplesmente um pensamento positivo de que as coisas vão dar certo. Parece que as pessoas, muita gente confunde fé com isso. Fé na fé, né? Fé na fé. Por exemplo, quando tem jogo da seleção brasileira, não quero nem falar, porque eu me lembro daquele 7-1, né? Mas quando tem Copa do Mundo, o pessoal diz, vamos fazer uma grande corrente, vamos crer, gente, vamos ter fé para o Brasil ganhar e tudo mais. As pessoas confundem fé, eles veem fé como se fosse uma corrente positiva, que a fusão dos pensamentos de todos os brasileiros iria produzir uma realidade que iria afetar o jogo, isso trazendo para o campo particular, a gente verifica também, as pessoas parecem acreditar que fé é você mentalizar ou ter assim uma convicção, uma certeza, ou se esforçar para acreditar que a coisa vai dar certo, e que aquilo ali então seria fé. Mas fé, na verdade, não é nada disso. Outros acham que fé é simplesmente uma espécie de concordância mental, ele intelectualmente acredita que Deus existe. E nesse último censo do IBGE aí, mais de 90% dos brasileiros disseram que acreditam em Deus, né? De fato, se você for perguntar ou for aprofundar essa pesquisa em que Deus eles acreditam e o que é que eles querem dizer com eles creem em Deus, nós vamos ver que a coisa não é bem assim. Fé significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Então, a gente tem que seguir realmente aquela descrição que a Bíblia nos dá e que eu li. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Que coisas são essas que se esperam e que fatos são esses que não se veem? A Bíblia se refere a determinadas realidades que são invisíveis para nós, como, por exemplo, a ressurreição de Jesus Cristo, que aconteceu há 2.000 anos atrás. Eu tenho uma certa idade, mas eu não sou tão velho assim. Eu não estava lá, eu não vi a ressurreição de Cristo. Não vi ele sair, nem você. Eu não vi ele sair da sepultura. Entretanto, eu sou chamado por Deus, pela sua palavra, a crer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, que ele está vivo, que está sentado no trono do universo, que ele tem todo o poder no céu e na terra, e que um dia ele voltará para governar esse mundo com poder e glória e julgar as pessoas. Sim. E nos dar o reino que nos foi prometido. Então, eu não vejo isso. Fé é você tomar essa informação e você
confiar sua vida, o futuro da sua alma, a sua existência a essa promessa de Deus. Fé é essa certeza de que estas coisas que eu não vejo, elas são tão reais como aquilo que eu manipulo, aquilo que eu toco, aquilo que eu sinto, aquilo que eu experimento. Então, nesse caso, desculpe interrompê-lo, sim, essa informação, ou seja, essa certeza de estar baseada naquilo que Deus diz, naquilo exatamente, que o Senhor afirmou. A nossa confiança, ela se baseia na palavra de Deus. E para que não se pense de que isso também é um salto no escuro, a Bíblia foi escrita, eu estou pensando aqui no Novo Testamento, porque eu mencionei a ressurreição de Jesus, ela foi escrita por pessoas que andaram com Jesus, que testemunharam esses fatos, que morreram defendendo essa realidade. Mártires que sofreram nas mãos dos judeus primeiro, depois do Império Romano, afirmando esta realidade de que Jesus ressuscitou dos mortos, eles estiveram com Jesus, ele subiu aos céus e ele tem todo o poder no céu e na terra. Então, longe de ser um salto no escuro, a fé verdadeira é uma confiança inabalável naquilo que Deus nos promete na sua palavra essa evidenciada, confirmada, comprovada através dos séculos, como sendo de fato a verdade. Certo. Então, isso é o que seria fé. Agora, Nathan, é importante aqui lembrar que essa fé, que nós chamamos de fé verdadeira, fé salvadora, ela não é só um sentimento, mas ela se define por aquilo em que ela acredita. Porque uma pessoa pode ter fé na mentira. E tem muita gente que tem fé, mas no erro. O que vai de fato mudar a relação de uma pessoa com Deus não é o fato que ela tem fé, mas é o fato de que ela tem fé na verdade. Naquela objeto da fé. O objeto da fé. Aquilo que Deus nos diz que nós devemos crer. Então, eu acredito que tem. Referindo outra vez àquela pesquisa, que diz que o brasileiro crê em Deus. Mas que Deus? Que Deus? Para muita gente, Deus é um ser impessoal, Deus é um velho de barba branca sentado numa nuvem tocando harpa, que fica passando a mão na cabeça de todo mundo, que abençoa todo mundo, gosta de todo mundo, que não tem vontade moral, que não acha nada certo e não acha nada errado também, que deixa cada um viver do jeito que quiser, não é? Todo mundo vai ser salvo. No fim das contas, todo mundo vai ser salvo. Então, esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus verdadeiro. Então, fé, ela se define com relação ao seu objeto. Você tem que ter plena confiança naquilo que é a verdade e não simplesmente confiar naquele sentimento. Agora, essa fé verdadeira, Nathan, ela não pode ser produzida por nós. Está aqui um ponto que é extremamente importante. Nós somos de tal maneira pecadores, cegos e incrédulos, que fé em Deus e no Senhor Jesus Cristo tem que ser alguma coisa que o próprio Deus opere no nosso coração. Porque se Deus não nos tocar, se Deus não abrir os nossos olhos, se Deus não nos atrair, se Ele não mudar o nosso coração, nós vamos crer na mentira, nós vamos ser incrédulos, nós vamos misturar a verdade com o erro, nós vamos andar cegos nesse mundo, iludidos, pensando até que nós conhecemos a Deus e somos dele. Mas se Deus não vier ao nosso encontro e não abrir o nosso coração e falar conosco, nós vamos morrer enganados e cegos nessas coisas que nós pensamos que são verdadeiras. Então, fé está muito longe de ser um salto no escuro. Na verdade, é uma confiança plena na revelação de Deus, na verdade eterna que está nas Escrituras Sagradas e das quais a ressurreição de Jesus é mais importante. Amém. Ou seja, a fé verdadeira é aquela que Deus faz brotar em nossos corações. É isso aí. Ok. Obrigado pela resposta e nós agradecemos você, nossos ouvintes, e por dar esse tempo para a gente pensar sobre isso. E agora uma música para você pensar um pouco mais sobre esse assunto. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu
Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará enfim. Por isso eu canto glória. Da minha fé, glória, glória ao autor da minha. Então você está ouvindo Autor da Minha Fé. Que bela canção interpretada pelo grupo Logos, na voz do Paulo César. Ok, acabou o nosso tempo, infelizmente, mas amanhã a gente está de volta. Eu quero agradecer a sua audiência. Reverendo Augusto, suas palavras finais aí para os nossos ouvintes. A minha palavra final é que você se volte para Deus, que você diga a Deus aquilo que certa vez uma pessoa disse a Jesus diante da figura do Mestre: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Chegue-se a Deus, peça a Ele graça e misericórdia e Ele vai conceder a fé verdadeira ao seu coração. Bem dito, ok? Então, como você já sabe, o e-mail empoucaspalavras@pipg.org está à sua disposição para quaisquer dúvidas que você possa ter em relação a este tema e também a outros que já abordamos aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Se você deseja saber mais sobre esse e outros assuntos à luz da Palavra de Deus, domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite. Será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Fone 3212-3320. www.pipg.org. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a